Hoje vamos conhecer um pouco da natureza da Terra-média. Olá, guardiões, tudo bem com vocês? É com um gentil convite da parte do Sérgio que venho aqui participar no Guardião Católico daqui em diante, não com a mesma frequência que o nosso Dunadan, mas pretendo estar aqui trazendo um pouco mais de conteúdo sobre Tolkien e o catolicismo. Mas antes de começarmos, vamos ao nosso momento de oração, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que possamos corresponder às graças que dela recebemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos lá então? Proponho-me aqui a falar sobre um tema muito específico, que muitas vezes não levamos em conta quando realizamos nossos estudos ou lemos o próprio Tolkien, mas proponho-me a falar como a obra de Tolkien ela é, por fim, piedosa, o que não tem nada a ver com pena. Vamos entender primeiramente o que é piedade em seu real significado e como Tolkien conseguiu alcançar essa virtude através de sua obra. Sendo o próprio Tolkien criador de muito material de ficção, vamos concentrar aqui no seu principal trabalho, que é a própria Terra-média, ou o legendário que conhecemos. Vamos lá então, começando pelo título do vídeo. O que é piedade, afinal de contas? Tem a ver com pena? Com dó? Piedade é uma virtude que nos leva ao respeito e à devoção a Deus, levando ao cumprimento de nossos deveres religiosos. Também está relacionado ao amor e respeito para com os pais e superiores, que é o que nós chamamos de piedade filial. Quando falamos, por exemplo, que alguém está na igreja orando com profunda piedade, é isso que queremos dizer. A piedade é, portanto, uma profunda expressão de fé e reverência a Deus, que se manifesta através de ações e comportamentos que refletem essa devoção. Explicando mais o que é piedade, primeiramente, no âmbito da piedade filial, o parágrafo 2215 do Catecismo nos diz que o respeito pelos pais, que é a piedade filial, é um produto do reconhecimento para com aqueles que, pelo dom da vida, por seu amor e por seu trabalho, puseram seus filhos no mundo e permitiram que crescessem em estatura, em sabedoria e graça. Notem como o cerne do que é a piedade está na honra ao pai e à mãe ou ao seu próprio superior, algo que é de muito agrado a Deus. Em A Fé Explicada, do Léo Treze, também é dito sobre a piedade filial, até para falar também do patriotismo, porque a piedade filial também abrange a sua pátria ou seu país. Basicamente, é honrar, amar e respeitar nossos pais, o que também vale para o nosso Pai no céu, que é Deus. Por fim, o doutor angélico São Tomás de Aquino vai nos dizer em sua Suma Teológica: o nome de piedade denota a reverência que damos ao nosso Pai e ao nosso país. E visto que Deus é o Pai de todos, a adoração a Deus também é chamada de piedade, como afirma Agostinho, no caso o próprio Santo Agostinho. Portanto, o dom pelo qual um homem, por meio da reverência a Deus, faz bem a todos, é apropriadamente chamado de piedade. Então podemos dizer que piedade, no fim das contas, é em essência o ato de amar a Deus. Ajudar a quem precisa pode ser um ato de piedade se for realizado conforme essa intenção. Assim vai ser também para a educação dos filhos, a educação dos seus alunos, a educação do próximo, ser firme quando é necessário. Alguns exemplos de piedade podemos inclusive encontrar na vida dos santos. São Vicente de Paulo, por exemplo, com sua humildade e simplicidade no trato aos pobres. Quanto a obra dele permanece até hoje, através da Sociedade São Vicente de Paulo, com os vicentinos. Mesmo a mansidão, ele dizia, que se entende como a força, a virtude que permite à pessoa a moderar razoavelmente sua ira e indignação. Que virtude! Que grande homem piedoso era então São Vicente. São José Maria Escrivá, que trouxe uma atenção especial ao nosso cotidiano, nos ensinando tanto como se santificar na sua rotina todos os dias. Ele e Santa Teresinha, por exemplo, provaram como a santidade é para
todos nós. Nós nascemos para isso. E podemos citar santos o dia inteiro, sendo eles as pessoas mais piedosas que caminharam entre nós, como Santa Dulce, Santa Teresa d'Ávila, São João Bosco, São João da Cruz, enfim. A vida dos santos é fascinante e fica mais linda conforme vamos aprendendo. Antes de continuarmos, vamos então ao nosso momento de caridade, que não somente é intenção do nosso canal, como também é parte determinante de nossa fé. Gustavo é um jovem de 19 anos de Londrina, Paraná. Descobriu recentemente um câncer chamado de cordoma convencional, localizado na coluna cervical. A cirurgia de retirada do tumor precisa de 3 especialistas e tem o custo de R$90 mil, fora a internação, todas as etapas hospitalares e radioterapia. O QR Code para ajudar via Pix é o que está aparecendo na tela, que é também o número de CPF dele. Toda ajuda é bem-vinda para quem está precisando. Mais informações você pode olhar aqui embaixo na descrição do vídeo. Com isso, então, traremos essa lente para a obra do Tolkien. Tolkien, como bem sabemos, era um católico e muito fervoroso e fiel à sua fé na Igreja Católica. A famosa Carta 142 é um bom ponto de introdução. Vamos lá? Acredito que sei exatamente o que você quer dizer com ordem da graça. E é claro, com suas referências à Nossa Senhora, sobre a qual toda a minha própria pequena percepção da beleza, tanto em majestade como em simplicidade, é fundamentada. O Senhor dos Anéis, obviamente, é uma obra fundamentalmente religiosa e católica, inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. É por isso que não introduzi ou suprimi praticamente todas as referências a qualquer coisa como religião, a cultos ou práticas no mundo imaginário, pois o elemento religioso está absorvido na história e no simbolismo. Contudo, isso é colocar a coisa de modo muito canhestro e soa mais presunçoso do que me sinto de fato, pois na realidade planejei muito pouco conscientemente e devo mormente ser grato por ter sido criado, desde que tinha 8 anos, em uma fé que me nutriu e ensinou todo o pouco que sei. E isso devo à minha mãe, que se manteve firme em sua conversão e morreu jovem, em grande parte devido às dificuldades da pobreza resultante de tal ato. Eis então aquela bela porta de entrada. Tolkien honrou muito a Deus através de sua obra, de muitas maneiras diferentes. E são nesses momentos, e considerando principalmente tudo isso que vimos anteriormente, que ele faz, no fim de seus escritos, um belo trabalho de piedade. E mesmo como Tolkien cita que O Senhor dos Anéis, especificamente, nessa carta é uma obra católica, é válido notar que isso vai valer para todo o conjunto de seus escritos. Até porque não dá para separar o homem da sua obra. Vamos lá então a alguns exemplos da Terra-média. Na primeira linha do Silmarillion, havia Eru, ou Uno, que em Arda é chamado Ilúvatar, e ele fez primeiro os Ainur, os Sacros, que eram os rebentos de seu pensamento, e estavam com ele antes que qualquer outra coisa fosse feita. A primeira linha do Silmarillion, que cita como Deus é Uno, Pai de todos, e fez primeiro os anjos, os Ainur, já é um bom ponto de começo. Ora, a primeira obra da criação divina são os anjos, assim nos diz a própria tradição católica. Ainda no Silmarillion, e ligando com o que ele disse em sua carta, vale mencionar o momento onde Ilúvatar cria o mundo, onde é citado por 2 vezes a imperecível chama, como no início do Ainu Lindale. E já que vos inflamei com a imperecível chama, mostrareis vossos poderes ao adornar esse tema, cada um com seus próprios pensamentos e desígnios, se desejar. E mais à frente, quando Ilúvatar diz, Ea, que essas coisas sejam, e eu mandarei vazio adentro a imperecível chama, e ela há de estar no coração do mundo, e o mundo há de ser. Em Tolkien and the Silmarillion, de C.S. Kilby, ele nota como que suas conversas com o Tolkien, ele conversou diretamente com ele, inevitavelmente sempre iam para os temas da religião, para o cristianismo. E notem o destaque quando ele pergunta a Tolkien sobre o uso da palavra santo. Ele afirma que Tolkien mencionou que a imperecível chama enviada ao coração do mundo era inicialmente o próprio Espírito Santo. Mas veja só, ligando com a carta 142, faz todo o sentido o que Tolkien fez aqui. Mais um exemplo, dentre tantos outros, do Silmarillion, vamos falar de Númenor.
uma terra abençoada e dada de presente para aqueles que honraram o combate contra Morgoth. Já vimos isso antes, claro, não dá para não se lembrar de Canaã. E notem, os homens honravam a Ilúvatar. O topo da Meneltarma era um local onde o rei ia em procissão para fazer honras a Deus. E como é fruto do pecado, como foi com a desobediência e muitos outros pecados que os Númenóreanos fizeram. Veja como tudo resulta para a santificação do povo em castigo. A destruição de Númenor e a sobrevivência de apenas um contingente de fiéis prova a fidelidade de Deus. E isso para não falar na sina dos filhos de Fëanor e tantos outros exemplos que temos no Silmarillion. Por fim, vamos para o Senhor dos Anéis, onde é muito evidente tudo isso que falamos aqui. É bastante evidente para quem está estudando, quem está se aprofundando na doutrina católica, mas para quem ainda não está ou não tem esse conhecimento, ou é meramente ignorante ao assunto ou de outra religião, fica aquele sentimento de alguma coisa, alguma verdade fundamental com V maiúsculo que a própria obra traz. É um sentimento que não dá para se explicar direito e que é fruto dessas verdades sendo compartilhadas, partilhadas através de uma boa obra de ficção, que é O Senhor dos Anéis. Um clássico exemplo de como Tolkien honra a Deus no Senhor dos Anéis, podemos citar Galadriel e seus dons marianos, em referência a Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela por quem Cristo distribui as suas graças para o mundo. São Luís Maria Grignon de Montfort já o disse, e Galadriel claramente é providente em proporcionar dons e graças para a Sociedade do Anel, quando ela passa por Lórien. De novo, é muito claro para quem já conhece e estuda a doutrina católica, mas essa verdade se torna algo belo e estonteante para aquele que não conhece a respeito. De forma que não se sabe bem o que é, fica apenas ali um sentimento raso ainda, apesar de bastante impactante. E apesar dos presentes que os outros ganham, como a bainha, a Elessar, as adagas, as capas e tudo mais, Galadriel, por fim, dá ao mais ousado de todos, a Gimli, por ter pedido tal graça, 3 fios de seu cabelo. Se torna presente e graça até maior do que o que todos os outros receberam. Tamanho é a reverência e santidade com a qual Galadriel é descrita no livro. Inclusive, na mensagem que Galadriel envia através do Gandalf ressuscitado a ele, ela diz a Gimli, filho de Glóin, dá a saudação de sua senhora. Portador do cacho, aonde quer que vás, meu pensamento vai contigo. Imagine só receber tal mensagem de alguém como Galadriel. E claro, tenha sempre em mente aquela carta do Tolkien, onde ele menciona que tudo a respeito da religião está presente na história e absorvido no simbolismo. Isso prova ainda mais o quão bom escritor ele é, no fim das contas, por conseguir transmitir tudo isso sem uma gota de material acadêmico ou doutrinário, puramente através de uma boa história de fadas. O frasco de Earendil é claramente graça e Espírito Santo que sempre nos guia para a salvação. Nunca nos falta graça suficiente para alcançá-la. E assim como o frasco, ele funciona à justa conta, o suficiente, e este cessa seu uso e seu brilho diminui logo após Frodo e Sam conseguirem vencer a escuridão do lar de Laracna e Cirith Ungol, para enfim iniciarem a última fase da jornada na Terra de Mordor. Por fim, para sumarizar como Tolkien termina por ser piedoso em sua obra, algo que contribui muito para esse sentimento que aquele ignorante no sentido de não saber mesmo, tem de algo incrível que ressoa com ele, é quanto à catequese. Percebam como todo esse conjunto da obra dele, mesmo sendo uma obra de ficção, garante que Tolkien catequize, entre aspas, uma pessoa leitora sem ela nem mesmo perceber. Quando a pessoa se inicia no estudo religioso é quando ela começa a achar semelhanças que são impossíveis de ignorar. É claro que não se deve considerar que ler Tolkien substitui uma catequese legítima. É óbvio que não. Uma catequese vai te apresentar a verdade, com V maiúsculo, como ela é. E por mais que Tolkien nos ajude a compreendê-la, ainda são obras de ficção e não são a verdade, por assim dizer. As grandes sacadas acontecem quando você já está imerso no estudo religioso católico e lê Tolkien. Por ser um trabalho de ficção, não é sempre
que esse casamento, onde leitores de teologia, religiosos, estudiosos param seus estudos para ler uma obra de fantasia. Convenhamos, normalmente vamos apenas colocar nossos filhos para ler e pronto. Mas aos que passam por isso, é unânime a reação de surpresa e apreciação por um leigo que conseguiu introduzir tanto da verdade, com V maiúsculo, da doutrina católica dentro de uma obra de ficção e fantasia, sem ferir a consistência interna que uma boa obra de ficção precisa para ser, no mínimo, boa de ler. E é aí que está a prova viva daquilo que São Tomás disse. Portanto, o dom pelo qual um homem, por meio da reverência a Deus, faz bem a todos, é chamado de piedade. Claro que sempre permanece aquela máxima: quanto mais se conhece da doutrina católica, mais a obra de Tolkien te entrega. E isso é visível quando o padre Paulo Ricardo, por exemplo, fala sobre Tolkien. É muito ampla, é muito profundo tudo aquilo que ele fala em seus vídeos e cursos sobre Tolkien. E isso é bem verdade porque o próprio Tolkien também era bastante aprofundado nisso. Esse é o verdadeiro Tolkien, o pai, o esposo, o professor, o soldado, mas principalmente católico. Bom, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, dessa minha primeira participação aqui no Guardião. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, ative notificações, deixe um comentário, uma sugestão de um tema para um próximo vídeo e vamos discutir mais sobre esse belíssimo tesouro que é a Igreja Católica. Vou ficando então por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo!